A santa paz de Deus a todos que ouvem esse áudio. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração por sua grande bondade e misericórdia, o seu amor que tem alcançado a minha vida. Eu na comunhão aqui, irmãos, meditando nas coisas do nosso Deus, esse Deus maravilhoso, debaixo de tanta luta, tanta guerra, tanta prova. Muitas vezes o Senhor nos faz recordar de quão bom Ele é na nossa vida e quantas coisas já tem nos feito e nos beneficiado. Eu agradeço a Deus que em 2005 para 2006 o Senhor fez uma obra na minha vida e que para muitos pode ser uma simples obra, mas essa obra nunca sai de dentro do meu coração, como tantas que o Senhor tem nos feito. E muitas vezes, irmãos, na nossa luta, na nossa guerra, a prova é tanta, a opressão é tanta, que nós muitas vezes esquecemos do que Deus já nos tem feito. Muitas vezes nós colocamos dentro de um fundo de um baú e trancafiamos com um cadeado, e aquilo fica esquecido, e muitas vezes acabamos dando ouvido à voz do nosso adversário, e a fé, ela some de dentro do nosso coração. Mas eu quero deixar essa obra que Deus tem feito e que muito tem também me reforçado, e que o Senhor mostra que é presente em nossa vida. No momento da nossa aflição, basta nós sermos obedientes. Eu lembro que morávamos, eu e mamãe, no fundo da casa de uns irmãos. Nós tínhamos alugado aquela casinha 2 cômodos. E eu estava desempregado, passando uma prova difícil, as portas do serviço fechadas, onde eu mandava currículo, onde eu batia não se abria, não tinha porta aberta. E só mamãe trabalhava. Mas lembro, meus irmãos, que foi um período muito bom na minha vida, um tempo que eu tenho saudade, a qual o Senhor fez muita obra, muito ouviu operar de Deus naquela época. E eu me lembro que foi numa sexta-feira, eu estava com R$5 dentro da carteira, moço, e era o único dinheiro que eu tinha. Mamãe não tinha recebido, e naquela época ainda com R$5 dava para si ir no mercado comprar uma mistura. Eu tinha reservado aquele valor para ir no outro dia comprar alguma coisa no mercado. Eu me lembro que minha prima foi nos visitar, a serva de Deus, e ali nos alegramos, falando desse maravilhoso Deus, contamos obras, maravilha. E quando foi a noite que ela foi embora, ela se lembrou que não tinha dinheiro do passe, que havia esquecido. Louvado seja Deus. E eu nem lembrei, irmãos, que aquele dinheiro era para comprar mistura. Na hora arranquei aquele dinheiro da carteira e eu falei: toma aqui, minha prima, vai pegar o ônibus e pode ir embora. E a minha prima saiu contente, irmãos, saiu feliz. Louvado seja Deus. E eu senti de fazer aquela parte. Quando minha prima foi embora, que ela virou as costas, minha mãe falou: filho, o único dinheiro que nós tínhamos para passar o fim de semana, louvado seja Deus, você deu para ela.
Irmãos, uma fé entrou dentro do meu coração. Eu falei: mãe, fique em paz. Deus é o nosso pastor, nada nos tem faltado. Fique em paz, mãe. Se Deus não preparar o dinheiro, nós comemos arroz, feijão. Louvado seja Deus. E entrou aquela paz, irmão, aquela alegria dentro do meu coração. E eu fiquei em paz. Eu falei para ela assim, eu falei: mãe, amanhã tem escolinha de música. Quem sabe Deus faz uma obra, cria um caminho. E eu, irmãos, para os irmãos entenderem, eu fazia alguns bicos por estar desempregado. E Deus me ensinou a fazer palheta de saxofone. E eu fazia umas palhetas de acrílico e vendia para alguns irmãos, minha comum, vendia para um, vendia para outro. Eu falei assim: mãe, quem sabe Deus toma um caminho amanhã. E aquela fé entrou dentro do meu coração. O Senhor colocou paz dentro de mim. E quando foi no sábado, a escolinha era às 14 horas. E eu subi, irmãos, orei a Deus e fui para lá. Levei aquelas palhetas. Olha os caminhos que Deus toma na nossa vida, irmãos. Levei aquelas palhetas, cheguei, a escolinha estava começando. Orei com os irmãos, saudei todos eles. E ao término da escolinha, no meio da escolinha mesmo, como os irmãos estavam treinando, tinha um irmão que tinha um saxofone, um sax tenor. Eu mostrei, falei: irmão, olha as palhetas que eu faço, o irmão quer dar uma olhadinha. Aí ele olhou e falou: olha, irmão, que interessante, eu estou precisando mesmo de uma palheta, glória a Deus. O caminho que Deus toma na nossa vida. E ele colocou aquela palheta no seu instrumento. Os irmãos que tocam sax, quem conhece de instrumento sabe que as palhetas ela tem as suas medidas, sua numeração certinho. Umas ficam mais duras, outras mais mole ao soprar. E aquela palheta, irmão, já começa a obra por aí. Aquela palheta deu certinho no instrumento do irmão, glória a Deus. E eu fiquei feliz, ele soprou, ficou tão contente, falou: quanto que é? Eu falei: R$15, irmão. Tá aqui, irmão, louvado seja Deus. Eu já fiquei feliz, irmão. A minha fé já triplicou naquele momento. E eu saí contente, feliz, alegre, glória a Deus, pela obra que o Senhor já tinha feito. Aleluia. E desci, não vi a hora de chegar em casa para contar para minha mãe a obra que o Senhor tinha feito. Eu falei: vou contar para minha mãe que aquele que confia no Senhor jamais é desamparado e fica confundido, envergonhado. E fui descendo, glorificando a Deus, aquela alegria de alma, irmão, porque o Senhor já tinha feito uma obra para mim, aquilo já era suficiente. E quando eu fui chegando perto de casa, que eu fui entrando no portão, eu já fui gritando no corredor para ela. Falei: mãe, paz Deus, amém. Falei: mãe, eu tenho que te contar uma obra que Deus fez. Ela me interrompeu e falou assim: não, filho, você vai deixar eu contar primeiro a obra que Deus fez. Eu falei: o que foi, mãe? Ela falou: você saiu 5 minutos depois que você saiu. Bateram aqui na porta de casa quando eu fui ver um irmão. Paz Deus, irmã, amém, irmão. Eu queria, aqui que mora o irmão que vende palheta. Falei: é sim, o meu filho, irmão, ele não tá. Ô, irmã, tem palheta aí? Tem, ele deixa aqui, irmão. Aí tinha deixado algumas palhetas lá, glória a Deus. Eu falei: eu quero uma, mas tem a medida certa. Não importa, irmã, pode ser uma, vai dar certo. Louvado seja Deus. Aquele irmão pegou, comprou a palheta, pagou, irmãos. E ela falou assim: mas e se não der certo? Fica em paz, irmã. Deus abençoe e saúda ele. E aquele irmão foi embora, irmãos. Resumindo, nunca vi mais aquele irmão na minha vida. Não voltou mais para falar nada da palheta. Não sei de que bairro que é de comum. Eu só sei dizer para os irmãos que o Senhor aquele dia preparou 5 vezes mais do que o valor que eu tinha dado. Aleluia. Então, irmãos, esse é o Deus da providência. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Se Deus te pede alguma coisa, se Deus cobra algo de você, não é porque Ele precisa de você, porque Ele quer ver a tua obediência. Aleluia. E se você crê também, ouvindo esse testemunho, que entra a fé dentro do teu coração, que o Senhor possa fazer uma obra na tua vida. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe a todos. Amém.